Fala galera do Extracampo, Felipe Reis na área falando com vocês para o quadro Extracampo na Copa. Rapaz, deu certo, vitória do Brasil pelo placar de 3-0 sobre o Haiti, a primeira vitória da seleção dessa edição de Copa do Mundo após estrear com empate contra o Marrocos. A seleção vence e convence, faturando aí seus primeiros 3 pontos, importantíssimos para essa campanha da seleção na Copa do Mundo. Na seleção que se apresentou hoje com a 4-3-3, Carlo Ancelotti definiu o setor de ataque com Matheus Cunha no meio, pela direita Rafinha e pela esquerda Vinícius Júnior. Então houve essa alteração, não começou com o Igor Thiago, após o jogador ter ido não muito bem na sua estreia contra Marrocos, ficou no banco de reserva e Matheus Cunha assumiu a titularidade no ataque, sendo o centroavante de referência. Começando o jogo, a seleção se apresentou da maneira de como sempre, logo de praxe, sempre povoando o ataque, ainda usando as extremidades com jogadores de velocidade como Vinícius Júnior e Rafinha, que vinham trazendo intensidade para o ataque da seleção. Enquanto isso, a seleção do Haiti, nas poucas vezes que conseguia pegar na bola, conseguia passar do meio campo, mas não trazia muita ofensividade e sequer finalizava em direção ao gol do Alisson, que não teve muita preocupação. A seleção que logo aos 11 minutos do primeiro tempo teve a sua primeira oportunidade iminente de gol, quando o Bruno Guimarães conseguiu lançar muito bem o Rafinha na área. O jogador balançou as redes, mas aí o bandeirinha assinalando impedimento por irregularidade da posição do jogador, que havia ultrapassado o último homem da defesa haitiana. A seleção continuou pressionando, continuou investindo em jogadas, usando as extremidades, tanto com o Rafinha como o Vinícius Júnior também, que estava voando baixo nesse jogo. Tanto que aos 23 minutos do primeiro tempo, após a jogada iniciada pelo Lucas Paquetá, o Vinícius Júnior conseguiu correr muito bem pela esquerda, tirou o zagueiro da jogada, e aí o zagueiro Ricardo Ade, o haitiano que joga na LDU, tirou ele da jogada, deu aquela chapada na direita, o Johnny Plácido, goleiro da seleção haitiana, bateu roupa, e aí Matheus Cunha, ainda se debatendo ali com o Delcroix, acabou conseguindo no último toque, pegando de joelho para abrir o placar para a seleção brasileira, fazendo assim 1-0 para o Brasil, que continuou indo para cima, continuou investindo muito nessas jogadas de ofensivas. Aí já na casa dos 36 minutos do primeiro tempo, a seleção conseguiu ampliar o marcador, quando mais uma vez o Bruno Guimarães, em jogada ali com o Paquetá, conseguiu jogar muito bem, uma bola muito bem lançada pelo Paquetá pelo lado esquerdo, e destacar que o jogador participou ativamente dos 2 primeiros gols da seleção brasileira na primeira etapa, deixou o Vinícius Júnior muito bem para poder lançar para o Matheus Cunha, que conseguiu bater uma chapada muito perfeita, bateu de esquerda, tirando todas as chances do Plástico de conseguir alcançar a bola, fazendo o segundo gol, ampliando o marcador para a seleção brasileira. Já nesse intervalo de uns 3 minutos depois do segundo gol, houve a primeira substituição do jogo, deixou um pouco até a seleção preocupada, quando o Rafinha, alegando algumas dores, acabou saindo substituído pelo Ryan, camisa de número 26, que entrou para compor o lado direito do ataque da seleção brasileira. E o Ryan criou muito boas jogadas, apesar de ter sido neutralizado pela defesa haitiana, que conseguia muito bem conter algumas jogadas do Brasil. Acabou que nessa reta final do primeiro tempo não deixou o ponta direita, o Ryan do Bournemouth, jogar direito. Então acabou que nesse momento ficou dessa maneira, e aí o Ryan pouco produziu nessa reta final do primeiro tempo. Mas se engana quem parou por aí, até porque Vinícius Júnior, uma noite estrelada, foi lá e anotou o terceiro dele, em uma boa jogada pelo lado esquerdo. Aí ele partiu em velocidade e conseguiu tirar muito bem da zaga, não dando chance para os jogadores haitianos alcançar, e aí entre as pernas do goleiro ele colocou de forma rasteira a bola no fundo das redes, fazendo o Brasil 3, Haiti 0. E aí cessava o primeiro tempo do jogo, com o Brasil tendo um poderio de bola com 62%, já 38% da seleção haitiana, que não criou absolutamente nada. Então não finalizou, não teve chutes a gol, e aí o que se esperava era que o Brasil continuasse da mesma maneira no segundo tempo, coisa que não aconteceu. A seleção voltou a campo no segundo tempo com a mesma intensidade, voltou com força de vontade de atacar, vontade de matar o jogo como deveria ser, mas foi totalmente o contrário. Pelo contrário, a seleção do Haiti foi quem começou criando boas jogadas no segundo tempo, não deixou o Brasil jogar direito, apesar da seleção chegar ao ataque, não foi da mesma maneira, com a eficácia que foi na primeira etapa, e os haitianos se aproveitaram e destacar um jogador, além do Pierrot, que era o homem de referência no ataque, que foi o Ricardo Ade. O camisa de número 4, o zagueiro da LDU do Equador,
né, foi um dos jogadores que mais criou jogadas de perigo para a seleção brasileira, porque onde tinha jogada de bola, bola parada, jogadas de bola aérea também, ele estava lá, né, e um ótimo cabeceador, um exímio cabeceador, e ele pôs à prova isso nessa partida. Mas infelizmente, para a infelicidade de alguns torcedores haitianos que estavam presentes querendo ver o primeiro gol da equipe nessa Copa do Mundo, não foi possível. O zagueiro também, tudo que estava tentando, apesar de conseguir finalizar, né, a jogada, não conseguia ter a eficácia de fazer com que essa bola fosse em direção ao gol de Alisson, né? Mas a seleção conseguiu criar mais boas jogadas, tiveram mais duas alterações. Ancelotti optou por fazer alterações, tirando o Bruno Guimarães, colocando o Ederson, e também tirando o Matheus Cunha, colocando também aí o Endrick, né? E também teve a entrada do Martinelli, também teve a entrada de mais alguns outros jogadores que a seleção brasileira queria, né, fazer de uma maneira que povoasse mais o ataque. Então o Martinelli, que foi aí, entrou no lugar do Vinícius Júnior, fazendo com que as jogadas pelo lado esquerdo também fluíssem com mais velocidade. O atacante do Arsenal criou muitas boas jogadas, até porque foi ele um dos responsáveis pela participação do gol anulado do Endrick, né, lá pelas casa dos 30, 35 minutos do segundo tempo, onde o Endrick balançou as redes, mas estava impedido. O que seria o quarto gol da seleção brasileira foi anulado por um momento, e mostrando que o Endrick chega para decidir, está pedindo passagem na seleção brasileira. O que deveria ter acontecido na estreia contra o Marrocos, onde seria um ótimo substituto para o Igor Thiago, não aconteceu, mas hoje ele mostrou que, mesmo impedido, mostrou o cartão de visitas e está falando para o Ancelotti que quer a vaguinha dele como titular na seleção brasileira. Então, Endrick pedindo mais minutagem, a seleção brasileira foi seguindo nessa reta do segundo tempo, criando jogadas, mas também, né, parando na zaga haitiana. Então, foi um momento que a seleção deu uma reduzida na sua intensidade. A seleção do Haiti subiu mais a linha de marcação, conseguiu anular as investidas da seleção brasileira e foi seguindo também com ótimas jogadas, né? Então, tanto o Delcroix como o Providence também, que estava jogando muito bem essa partida. O Whindersson também, o meia de campo do Sunderland da seleção haitiana, também criou muitas boas oportunidades. A seleção foi para cima, conseguiu criar mais escanteios, conseguiu chutar ainda mais duas bolas no gol, finalizou 6 vezes, enquanto a seleção brasileira não conseguiu nem chutar no gol, e foram apenas 2 finalizações, até porque não conta o gol anulado do Endrick como um chute a gol. Então, nisso a seleção haitiana criou uma casca, né, reforçando ali o seu meio campo e o setor defensivo, e a seleção brasileira, que nada que pôde fazer, mesmo conseguindo chegar até a zaga haitiana, não conseguiu ter o mesmo poderio ofensivo que teve na primeira etapa. Já aí nos acréscimos, o árbitro que deu 5 minutos de acréscimo nesse final de segundo tempo, ainda a seleção haitiana partiu por tudo e nada, querendo criar mais alguma chance usando as extremidades, já que o Brasil, até porque como estava atacando constantemente, estava ficando um pouco cansado em seu campo. Então a seleção haitiana aproveitou esse momento, foi criando jogada de velocidade usando das laterais, e nisso foi conseguindo alguns escanteios, mas também não surtiu muitos efeitos. Então, até o suado apito no finalzinho do jogo, a seleção haitiana criou ainda a esperança de fazer um gol no apagar das luzes, mas não surtiu efeito. Então, finalizado o jogo, 3-0 para a seleção brasileira, que vai em busca, né, nesse momento, da seleção da Escócia para finalizar sua participação na fase de grupos. Já a seleção do Haiti, já eliminada, vai aí correr atrás do prejuízo, né, praticamente eliminada, vai jogando aí, né, para cumprir tabela contra a seleção do Marrocos, que venceu a seleção da Escócia pelo placar de 1-0. Então, a seleção brasileira tem tudo para finalizar a fase de grupos em primeiro, chega à marca de 4 pontos, aproveita o saldo de gols, os 3 gols marcados contra a seleção do Haiti, para ser a líder do seu grupo, e aí torcendo também para que vença e convença contra a seleção da Escócia na última rodada. Aqui eu me despeço, agradecendo mais uma vez pela participação aqui no Extracampo, e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, galera, tamo junto!